Moisés César Reis, que vai falar sobre o ensino de álgebra e o pensamento algébrico no contexto da formação continuada de professores em pesquisas de pós-graduação, estrito sensu, no período pós-BNCC 1824. Boa sorte, Igor. Boa sorte, Moisés. Boa tarde, eu me chamo Moisés, eu sou aluno do mestrado em Educação aqui da Unesp e a minha orientadora é a professora doutora Raquel Gomes de Oliveira. Ela é formada em matemática, mas ela atua no Departamento de Educação. Bom, eu sou formado em matemática aqui na Unesp também. Eu me formei no ano de 2018 e me formei em pedagogia depois. Dei aula nos anos finais do ensino fundamental e médio aqui em Presidente Prudente. E, no momento, eu sou concursado como coordenador pedagógico na SEDUC aqui de Prudente. Então, eu trabalho orientando o ensino de matemática nos anos iniciais de Presidente Prudente. E é a primeira vez que tem um especialista em matemática fazendo esse papel lá, nos anos iniciais, né? Porque, geralmente, nos anos iniciais, nós temos professores polivalentes, em sua maioria, que são pedagogos e não especialistas. E aí, eu já tinha interesse de fazer uma pesquisa relacionada ao ensino de álgebra, só que quando eu queria fazer o mestrado, eu pensei na atuação que eu tinha enquanto professor dos anos finais do fundamental e ensino médio. Agora, enquanto coordenador que orienta o trabalho nos anos iniciais e percebendo toda a dificuldade de ensinar matemática nos anos iniciais, eu mudei a minha pesquisa para o cenário dos anos iniciais. E aí tive uma grata surpresa em perceber que existe uma discussão meio que recente, mas que está sendo muito potencializada, da questão do pensamento algébrico nos anos iniciais, que surgiu, assim, ganhou mais força com a BNCC, porque essa discussão já vem há um certo tempo. Bom, então a justificativa, né, esse trabalho que eu estou apresentando é um recorte do recorte da minha pesquisa de mestrado, que eu estou fazendo agora. A justificativa, então, primeiro é a BNCC, porque quando ela surgiu, ela trouxe uma unidade temática só dedicada à álgebra, o que não existia, por exemplo, nos PCNs, que era o documento de maior força anterior. O impacto da BNCC, por quê? Ela é um documento norteador. E um documento norteador, diferente dos PCNs, é um documento que implica necessariamente uma reformulação do currículo. Então, a partir desse momento, foi obrigatório que os currículos dos anos iniciais tivessem o ensino de álgebra explicitamente nesse currículo, o que não tinha antes, né? Diferentemente, então, diferentes pesquisas, a partir da década de 80, já falavam da questão do ensino de álgebra nos anos iniciais. E aí, isso já começou lá nos Estados Unidos, né, e foi ganhando força aqui no Brasil. Então, a gente percebe, por exemplo, que foram aparecendo discussões no Brasil também, mas em torno dos anos 2000. Os PCNs, então, eles falavam lá em 1997 de uma pré-álgebra que deveria ser ensinada nos anos iniciais. Porém, né, como o documento não era norteador, ele não tinha essa obrigatoriedade de incidir sobre currículo, e não havia nenhuma orientação sobre o que seria essa pré-álgebra nos anos iniciais, não teve um impacto tão importante nessa questão aí, nos currículos. Bom, e aí também tem poucas pesquisas que relacionam o estudo da álgebra e os saberes dos professores, de acordo com alguns pesquisadores mais atuais, e aí eu justifico a importância dessa minha pesquisa. Bom, problema e objetivo. Então, o problema, basicamente, para essa pesquisa que eu estou apresentando, esse recorte, é a pouca atenção dada à relação direta entre o ensino de álgebra, os saberes dos professores e a formação do professor como objeto central de pesquisa. Tá? E a minha pesquisa, esse recorte aqui, buscou identificar, então, as pesquisas que existem no cenário acadêmico relacionando ensino de álgebra e saberes dos professores e formação continuada, só que dentro do cenário maior, que é todas as pesquisas de pós-graduação stricto sensu. A metodologia para este recorte que eu estou apresentando é de uma pesquisa analítico-descritiva. Aqui eu não coloquei, mas
provavelmente ela vai se classificar em quanti qualitativa, porque eu vou trabalhar com dados numéricos também. Descrição de características. Então, o que é essa pesquisa, né? Ela descreve as características de um fenômeno, ela busca identificar os aspectos que contribuem para esse fenômeno ocorrer. Então, isso é uma pesquisa analítico-descritiva, basicamente. E eu fiz o quê? Lá no catálogo de teses e dissertações da CAPES, eu fui buscar os dados que eu precisava, que seriam as pesquisas, e eu fiz através da escolha de termos simples, que eu adotei antes, previamente, a partir da minha pesquisa maior de mestrado, e também fiz combinação destes termos depois, dentro do catálogo. Tá? O recorte, então, dos dados que eu coletei, ele se deu a partir de 2 filtros. Primeiro, as pesquisas de pós-graduação em stricto sensu só no período após BNCC, que foram publicadas a partir de 2018. E depois eu ainda fui só olhar para as dissertações e teses dos programas convencionais. Eu excluí aquelas que eram de mestrado e doutorado profissional. Bom, daí eu comecei com estes dados aqui, né? Então, primeiro, os termos que eu utilizei, todos eles ligados à minha pesquisa maior. E aí eu achei vários dados lá, quantidades de pesquisas, eu fui elencando. Então, primeiro, todos os resultados, aí depois eu fui fazendo algumas separações. E aí, aquilo lá foi só com os termos simples. Então, eu comecei a combinar os termos entre si para me chegar àquilo que estava mais alinhado ao centro da minha pesquisa, para perceber o quão estava esse cenário dentro de um outro cenário maior das pesquisas propriamente dito do que eu queria, que era a combinação de ensino de álgebra, formação continuada e saberes docentes. Bom, então os termos eles também dialogam com o Tesaurus Brasileiro de Educação, que é um vocabulário específico de pesquisa de educação controlado pelo INEP. E aí, o que aconteceu, né? Eu fiz, então, as combinações, que vão aparecer no quadro 2. Aí, no quadro 2, já diminuiu muito o número de resultados de pesquisas, né? Quando eu combino ensino de matemática e pensamento algébrico, ensino de matemática e álgebra. Então, os números já caem muito comparado àquela primeira tabela que eu trouxe, primeiro quadro. E aí, no final, conforme eu vou aumentando o número de combinações de termos, e termos ainda mais específicos ligados a que eu queria examinar, que era ensino de álgebra, formação docente, saberes do docente, formação continuada, especificamente, eu chego a um resultado bem crítico lá no final, de ter só 2 pesquisas que relacionam tudo isso. Tá? Bom, os resultados. Então, algumas coisas que chamaram a atenção aqui. Primeiro, que quando eu combinei lá ensino de matemática, pensamento algébrico, e aí depois eu fiz ensino de matemática e álgebra, essa combinação lá no catálogo, né, da CAPES, o que acontece? O que eu notei? Que o número de pesquisas que são relacionadas ao pensamento algébrico, quando eu utilizo o termo lá, como filtro de pesquisa, o número é menor do que 30% do total de quando eu trabalho com o termo álgebra. Ou seja, pensamento algébrico é um termo ainda consideravelmente novo no cenário de pesquisa, né? E quando eu estou combinando tudo isso, claro, com o ensino de matemática, e não matemática, porque matemática é uma coisa mais ampla que vai ter muito mais pesquisas. Tá? Eu sempre estou combinando com o ensino de matemática, que é o meu foco. Bom, daí quando eu comparo, então, ensino de matemática, álgebra, anos iniciais, e aí depois eu troco álgebra por pensamento algébrico, o que vai acontecer? Vai haver uma diferença de quase 40% no número de pesquisas, tá? Que vão aparecer lá no catálogo. Então, o que dá para entender a partir daí? Que a presença do termo pensamento algébrico enquanto palavra-chave, enquanto termo central dessas pesquisas, diminui drasticamente o número de resultados. E há uma diferença entre álgebra e pensamento algébrico propriamente. Tá? Bom, aí o que eu destaco, então? Que eu tenho aquele cenário ali de 443 pesquisas, quando eu trabalho com pesquisas de ensino de matemática e álgebra. Quando entra formação continuada do professor, o cenário é de menos de 10% do cenário primeiro lá. Ou seja, poucos estão olhando para aquele cenário de ensino de matemática e álgebra junto da formação continuada do professor. E aí, quando eu falo de pensamento algébrico, já a gente pode perceber, né, que o número
é pequeno, e ainda mais falando dos anos iniciais. E quando a gente fala de formação continuada, o cenário se repete de diminuir muito, né, o número de pesquisas. Então, o que eu posso entender minimamente daí? Que há poucas pesquisas que relacionam a formação continuada de professores e aos anos iniciais em relação a esse cenário da álgebra e ensino de matemática. Aí esses números aqui chamam ainda mais atenção, porque quando a gente fala de saberes do docente, lá naquele momento inicial que eu pesquisei, se você colocar lá, saberes do docente no catálogo, nós temos esse número grande aí de pesquisas. Porém, saberes do docente é algo muito amplo, né? E aí, quando eu falo de ensino de matemática com a formação continuada e os saberes do docente, aí eu já tenho 101 pesquisas, que é um número muito menor que aquele inicial. E quando eu combino isso com álgebra, eu só tenho 2 pesquisas, que é aquele resultado crítico que eu mostrei lá no final do quadro, né? Então, aqui é um ponto de atenção para mim, né, para todos nós que pesquisamos aí nessa área de ensino de matemática, que é algo a ser aprofundado. Por que isso acontece? E, provavelmente, há uma possibilidade rica aí de pesquisas novas. Bom, então, eu concluo esse recorte da minha pesquisa falando o que, então? Né? Que a álgebra e o ensino dela corresponde basicamente a um número muito pequeno nesse universo de pesquisas, stricto sensu, e principalmente nesse período que é pós-BNCC. Mesmo com o impacto da BNCC, que trouxe esse assunto mais de forma potencial da álgebra nos anos iniciais, ainda é um número muito pequeno de pesquisas. E isso pode estar relacionado a quê? Né? Então, quais são os fatores que podem levar a esse número tão reduzido de pesquisas, relacionando tudo isso que eu queria, que é o ensino de matemática, os saberes docentes, a formação continuada e, especificamente, álgebra? Bom, eu elenquei alguns aqui possíveis, né, fatores. Primeiro, a recente inclusão do termo pensamento algébrico, porque é algo que ganhou força bem há pouco tempo, se nós analisarmos, né? Porque a BNCC surgiu em 2018, e antes dela esse termo só aparecia no PCN para os anos finais do ensino fundamental. E, ainda assim, muitos currículos nem fizeram adequações, né, de acordo com o PCN, como ele pedia. Então, provavelmente, os professores nem conheciam esse termo aí, né? Ainda mais nos anos iniciais. Bom, daí também nós tivemos a recente atenção. Então, a recente atenção, né, dada a esse termo é um dos fatores. O olhar muito voltado para as dificuldades de aprendizagem. Por quê? Muitas vezes, nas pesquisas, conforme eu estou lá estudando, eu percebo que as pesquisas são muito voltadas para as dificuldades de aprendizagem do aluno em matemática, e não especificamente na questão da formação do professor. Apesar de ter muitas pesquisas ainda, é um número muito pequeno diante da questão das dificuldades de aprendizagem. E a falta de interesse pela docência. Então, eu acredito que a falta de interesse pela docência, até por algumas pesquisas que eu vi, também deve ser um dos fatores que influenciam nessa falta de olhar para esses objetos enquanto objetos centrais de pesquisa. Basicamente, é isso. Agradeço. Moisés, parabéns. Eu queria perguntar, considerando tudo o que você já pesquisou, como você acha que a gente pode resolver isso? Por exemplo, resolver no sentido de como que a gente pode trazer não só mais pesquisas, mas ensinar melhor, porque às vezes as crianças não chegam nem no 3º ano sabendo álgebra, quem dirá no 6º. Bom, primeiro que eu vejo que falta, eu percebo isso, né? E lá no meu trabalho, que eu trabalho diretamente com orientação e formação de professores, de orientadores da rede municipal de Prudente, eu percebo desconhecimento dos nossos professores de muitos assuntos relacionados à matemática básica. Esse aqui eu já estou olhando para um cenário que é bem assim acima, né? Muitos nem têm ideia disso daqui que eu falei.
Álgebra é algo que muitos desconhecem dentro do nosso currículo. Então, eu percebo que muitas vezes falta de conhecimento. Até porque eles fazem algumas coisas e não sabem que é álgebra, por exemplo, né? Eu já falei assim, às vezes, informação. Olha, quando vocês fazem isso, 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 e trabalham aquelas atividades que estão lá no material do currículo paulista, isso é álgebra. Ah, eu não sabia que era álgebra. Então, assim, eles também desconhecem a BNCC, alguns, né? Assim, boa parte desconhece o teor do que é a BNCC, do que ela fala de matemática, do que o currículo trata, porque também os professores não têm esse tempo e a formação deles não é pautada no sentido de vamos estudar o currículo, vamos analisar o que ele pede, o que ele trabalha. Então, assim, muitos desconhecem, não porque eles querem, é porque a formação deles não trabalha com isso, a formação inicial não menciona nada disso, e lá na formação continuada, com tantas coisas que eles têm que lidar na escola e estudar, esse assunto muitas vezes nem aparece lá. Álgebra, com certeza, é muito difícil aparecer. Outros ainda mais básicos de matemática aparecem, mas ainda em um nível muito superficial. Então, assim, falta muito conhecimento, né? Falta uma formação, muitas vezes, mais estruturada, inicial e continuada. E, para os professores dos anos iniciais, o desafio é maior. Eu, enquanto especialista, já falo que, em matemática, formado, eu já falo que é difícil ensinar matemática, muitas vezes. Agora, imagina um professor que, muitas vezes, não tem mais do que 60 horas na grade curricular dele de pedagogia que fala de matemática. Então, o desafio realmente é o professor se especializar, ganhar esse conhecimento especializado e saber transpor tudo isso que é em nível teórico para a prática. Então, falta muito disso também. Então, o meu desafio agora está sendo pegar todo o conhecimento teórico que eu tenho enquanto matemático formado aqui e levar isso para a realidade dos professores que são polivalentes dos anos iniciais e transpor isso para a prática. Porque você tem que mostrar como que eu trabalho isso na prática com os alunos dos anos iniciais. Isso é muito difícil. Aí volta naquela questão da linguagem, né? Então, eu tenho a minha linguagem específica de matemática. Eu chego lá, eu tenho que adaptar, porque lá é outro cenário, é outra realidade. E, para mim, é um desafio ainda maior, por nunca ter dado aula nos anos iniciais. Então, o desafio é muito grande, mas eu acredito que ele está muito relacionado à formação, à vivência do professor. Até porque, quando ele foi aluno, na escola, ele também não aprendeu nada disso aqui. E, enquanto professor no curso de pedagogia, ele também não teve contato muitas vezes. Então, assim, o desafio é gigante, mas eu estou lá trabalhando para tentar ajudar. Obrigado. Só queria falar, a gente encontra um problema na álgebra e a gente vê que a causa do problema está lá no começo, né? A gente vira e mexe, vai comentar sobre isso, principalmente nas reuniões do PIBID, e aí elas sempre falam, a matemática é rasa quando se trata quando está dentro da pedagogia. E aí a gente só aceita, porque não tem o que mudar, né? Mas espero que mude em algum momento. Também espero. Obrigado. Seria de nossa vida se não fossem os desafios, né? Assina aqui, por favor. Bom, pessoal, a gente encerra as apresentações de hoje. Na verdade, encerramos as apresentações do SMAT 2025. Eu agradeço a cada um que participou. Vocês fizeram lindas apresentações. Ao público em geral, que estava aqui, alguns que já saíram, que está aqui e alguns que já saíram, muito obrigado. É isso que nos motiva a continuar como docentes. Os desafios apresentados pelo Moisés, questionados pelo Igor, isso deve ser fonte de querer nosso. É muito mais fácil você dizer, não deu certo, não sei como fazer. Vamos tentar mudar. E é isso que a licenciatura em matemática da FCT Unesp tenta fazer com cada um de vocês, sempre olhando todas as dificuldades que aparecem, e que são muitas, ano a ano, mas está aqui a professora Cristiane, que é uma insistente professora para mudar esse estado de coisas, né? A nossa coordenadora, que não está aqui agora, responsável por toda essa maravilha de evento, a professora Vanessa Bota. Então, todos estamos sempre empenhados em tentar melhorar e contamos com vocês para que isso seja alcançado. Hoje nós tivemos professores que foram alunos nossos aqui há muito tempo.
né? O Rodrigo é ex-aluno nosso, a Patrícia é ex-aluna, o Moisés é ex-aluno. Então, olha como vocês ainda têm tempo. Estão passando os anos iniciais e contamos com a presença de vocês nos futuros SMATs. Muito obrigado.